Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Esquema chocante no Rio de Janeiro. Empresa maquilava e reembalava carne deteriorada de enchentes no Rio Grande do Sul para vender como nobre em mercados de todo o país. Uma investigação conduzida pela polícia revelou um esquema envolvendo a empresa Tem de Tudo Salvados, localizada em Três Rios, no estado do Rio de Janeiro, que adquiriu 800 toneladas de carne deteriorada de um frigorífico de Porto Alegre. A empresa alegava que os produtos seriam destinados à produção de ração animal, mas na realidade os reaproveitava, maquiando a carne e reembalando-a como se fosse nobre e de origem uruguaia. A carne, que havia sido contaminada durante enchentes no Rio Grande do Sul, foi vendida para açougues e mercados em diversas regiões do país, representando sérios riscos à saúde. Durante a operação, 4 pessoas foram presas e a polícia inutilizou os produtos impróprios encontrados, como carnes, medicamentos e itens de beleza vencidos. A empresa lucrou expressivamente com a prática ilegal e as autoridades seguem investigando outros possíveis envolvidos no caso. Surpresa nas comemorações de 100 anos da General Motors no Brasil, revela nova aposta elétrica para 2025, com planos de ampliar mercado e superar concorrentes. O Chevrolet Spark EUV foi apresentado no Brasil como destaque surpresa nas comemorações de 100 anos da General Motors no país. O SUV elétrico importado da China apareceu brevemente no palco do evento e deve ser lançado no mercado brasileiro ainda em 2025. Durante a celebração, a fabricante anunciou que planeja lançar 5 modelos no Brasil este ano e ampliar sua linha de veículos híbridos e elétricos, com a promessa de 10 novos modelos nos próximos anos. O Chevrolet Spark EUV, que já havia sido visto em um porto na Coreia do Sul, terá como concorrente direto o BYD Dolphin, que foi o segundo carro elétrico mais vendido do Brasil em 2024, representando uma importante aposta da General Motors no segmento de veículos elétricos no país. Funcionária encontra celular com câmera no banheiro de empresa em Lusiânia e descobre que jovem filmava colegas usando substâncias proibidas, mas acaba liberado pela polícia após assinar termo de ocorrência. Uma funcionária de uma empresa em Lusiânia, no entorno do Distrito Federal, encontrou um celular com a câmera ligada no banheiro da empresa no final da tarde de terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Ela ouviu música vindo debaixo da pia e, ao investigar, encontrou o aparelho escondido com jornal e papelão. A câmera estava direcionada para o vaso sanitário. Após chamar o supervisor, foi identificado que o dono do celular era um jovem de 27 anos que afirmou ter colocado o aparelho no local para filmar colegas usando substâncias proibidas. O caso foi registrado na delegacia, mas o homem foi liberado após assinar um termo circunstanciado de ocorrência, uma vez que o crime é de menor potencial ofensivo. Deportações em massa e mudanças migratórias deixam cidades sem trabalhadores essenciais, enquanto o México se mobiliza para receber deportados. E debates expõem impacto econômico e social. A posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025 trouxe mudanças imediatas na política migratória do país. Entre as medidas decretadas está o fim de um aplicativo usado por imigrantes e a intensificação de deportações de pessoas em situação irregular. Como resultado, muitas cidades enfrentam a ausência de trabalhadores em setores essenciais, como construções, restaurantes e lojas, devido ao medo de operações policiais e prisões. Relatos mostram locais abandonados, com empregadores preocupados e trabalhadores temerosos. Em paralelo, o México intensifica esforços para acolher os deportados, criando abrigos e oferecendo suporte em regiões próximas à fronteira. Enquanto isso, debates continuam sobre o impacto dessas medidas na economia e na vida de milhares de imigrantes, que afirmam contribuir para o funcionamento de setores importantes do país. A incerteza paira sobre o futuro dessas comunidades. Habilidades que eram essenciais estão desaparecendo e nunca mais serão necessárias em um mundo dominado pela tecnologia, incluindo a escrita manual e o cálculo. Entenda o que está mudaste no mercado de trabalho. Com os avanços tecnológicos e mudanças no mercado de trabalho, algumas habilidades antes essenciais vêm perdendo relevância. A inteligência artificial aponta que competências como escrita manual, cálculo manual e conhecimentos em tecnologias antigas estão entre as habilidades que tendem a se tornar obsoletas.
A escrita manual, por exemplo, tem sido substituída por teclados, reconhecimento de voz e ferramentas de autocorreção, tá? Enquanto o cálculo manual perdeu espaço para calculadoras e softwares automatizados. Habilidades relacionadas a tecnologias ultrapassadas, como aparelhos de fax, também já não são mais requisitadas em muitos contextos. Apesar disso, algumas dessas competências ainda possuem valor em áreas específicas, como artes ou design, e em situações onde a tecnologia não está acessível. A substituição dessas habilidades reflete as demandas de um mercado cada vez mais digital e automatizado, onde novas competências se tornam indispensáveis. Lesão fatal impede grande ícone do tênis de conquistar seu 11º título em Melbourne. Público vaia e adversário pede respeito após abandono doloroso na semifinal do torneio australiano. Novak Djokovic está fora do Australian Open após sofrer uma lesão durante sua semifinal contra Alexander Zverev. O sérvio, que havia vencido o primeiro set por 7-6, não conseguiu continuar após o término do set devido a dores na coxa esquerda, resultado de um problema que já o havia afetado nas quartas de final. Durante o jogo, Djokovic jogava com uma proteção na perna e, ao abandonar a partida, foi vaiado por parte do público, algo que não foi bem recebido por Zverev, que pediu respeito ao adversário. Com a desistência, o alemão avançou à final, onde enfrentará o vencedor do jogo entre Jannik Sinner e Ben Shelton. Djokovic, que buscava seu 12º título em Melbourne, se despede do torneio, onde conquistou um total de 99 vitórias. Vasco da Gama domina o Madureira em sua estreia no Campeonato Carioca de 2025, com vitória de 2-0, e mostra potencial sob comando de Fábio Carille, mas ainda carece de soluções ofensivas. O Vasco da Gama venceu o Madureira por 2-0 na estreia do time principal no Campeonato Carioca de 2025, em partida disputada na Arena da Amazônia, em Manaus. Sob o comando do técnico Fábio Carille, a equipe apresentou boas ideias, com destaque para a posse de bola e o controle do meio de campo, principalmente no primeiro tempo, em que teve mais de 60% de posse. Os gols foram marcados por Paulinho e Vegetti, sendo o último em um erro da defesa adversária. No entanto, o time ainda carece de soluções ofensivas e jogadas de velocidade, além de mostrar dificuldades no último terço do campo. A defesa, no entanto, se manteve sólida e a equipe conseguiu administrar o jogo, mesmo com o cansaço no segundo tempo. São Paulo vence o Guarani e enfrenta o Corinthians com esperança de melhorias no Campeonato Paulista, após desempenho consistente no Morumbi, e alívio para os torcedores que estavam preocupados com a adaptação do elenco. O São Paulo conquistou sua primeira vitória em 2025 ao derrotar o Guarani por 1-0 no estádio do Morumbi na terceira rodada do Campeonato Paulista. Apesar de já ter disputado outras partidas no início da temporada, foi apenas neste jogo que a equipe apresentou um desempenho consistente e próximo do esperado. Com uma nova formação tática, o time comandado por Luiz Zubeldia mostrou boa movimentação, especialmente com os jogadores Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, que se entrosaram bem no ataque. A vitória trouxe alívio para os torcedores que haviam ficado preocupados com a adaptação do elenco. No entanto, ainda há pontos a melhorar, como a participação de alguns jogadores no ataque. O próximo desafio será contra o Corinthians, em casa, em partida válida pela 4ª rodada do estadual. Luciano decide nos primeiros minutos e São Paulo supera Guarani no estádio do Morumbi, em confronto marcado pelo retorno de Oscar e expulsão de zagueiro nos minutos finais do jogo. O São Paulo venceu o Guarani por 1-0 em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, realizada no estádio do Morumbi. O gol foi marcado por Luciano logo nos primeiros minutos, após cruzamento de Alisson em jogada trabalhada pelo ataque tricolor. A partida foi marcada pelo retorno do meia Oscar ao estádio, após mais de uma década de sua saída. Durante o jogo, o São Paulo adotou uma postura defensiva, enquanto o Guarani teve mais posse de bola, mas não conseguiu levar perigo significativo ao gol adversário. No segundo tempo, o desgaste físico ficou evidente, mas o time da casa segurou o resultado, mesmo com algumas chances desperdiçadas. O zagueiro Tite, do Guarani, foi expulso nos minutos finais, facilitando a administração do placar pelo São Paulo, que agora se prepara para enfrentar o Corinthians em clássico na próxima rodada. Fluminense garante vitória sobre a Portuguesa por 3-1 no Campeonato Carioca de 2025, com show de cano.
estreia dos titulares e sinais de evolução sob Mano Menezes. O Fluminense venceu a Portuguesa por 3-1 na quarta rodada do Campeonato Carioca de 2025, em partida marcada pela estreia dos titulares e pela boa atuação de Cano, que marcou 2 gols. Keno também deixou sua marca, enquanto Romarinho descontou para a equipe adversária. O jogo evidenciou oscilações típicas de início de temporada, mas apresentou sinais promissores, como a movimentação de Keno e o faro de artilheiro de Cano. Sob o comando de Mano Menezes, o time mostrou evolução no segundo tempo, com maior controle do jogo e eficiência nas finalizações. Apesar de dificuldades defensivas e no entrosamento, o Fluminense conseguiu ampliar o placar no final, com a entrada de jogadores que deram mais dinamismo. A vitória coloca o time na disputa pelas primeiras colocações do campeonato, indicando potencial para uma temporada promissora, com ajustes na preparação física e no posicionamento. Pitty relaxa em Praia da Bahia após fim de casamento e se mostra pronta para a nova fase da carreira e da vida pessoal. Ao compartilhar fotos de biquíni em rede social, antes de se apresentar no Festival de Verão Salvador. A cantora Pitty, de 42 anos, aproveitou o dia de quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, para relaxar na cidade de Arembepe, localizada na Bahia. A artista, que recentemente anunciou o fim do seu casamento de 14 anos com o baterista Daniel Wexler, do NX Zero, compartilhou em suas redes sociais fotos em que aparece curtindo a praia com um biquíni fio dental. Pitty aproveitou o momento de descanso antes de sua participação no Festival de Verão Salvador, evento que acontecerá no próximo final de semana. Ela se mostrou otimista e afirmou em uma das postagens que se sente pronta para essa nova fase da sua vida e carreira. Fernanda Torres está mais perto do que nunca de conquistar o Oscar, após vitória no Globo de Ouro e indicação por melhor atriz no filme. Ainda estou aqui conquistando a favorita dos especialistas. Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua performance no filme Ainda Estou Aqui, lançado no Globoplay. Ela concorre com nomes como Mikey Madison, Carla Sofia Gascon, Cynthia Erivo e Demi Moore. Apesar de ser considerada favorita por muitos veículos especializados, a atriz brasileira tem chances reais de conquistar o prêmio, especialmente levando em consideração o histórico do Globo de Ouro. Fernanda venceu a categoria de melhor atriz de drama e, desde 1950, as vencedoras desse prêmio têm mais chances de conquistar o Oscar, com 36 atrizes de drama ganhando a estatueta, contra apenas 17 da categoria de comédia ou musical. Embora a premiação tenha mostrado um padrão diferente nos últimos anos, a vitória no Globo de Ouro coloca Fernanda em uma posição favorável para o Oscar. Graciane Barbosa se revolta e defende Daniela Hipólito após ginasta ser humilhada por outras participantes no Big Brother Brasil, falando sobre o respeito e o comportamento no jogo entre elas. Graciane Barbosa se manifestou em defesa de Daniela Hipólito no Big Brother Brasil 25 após um desentendimento entre a ginasta e outras participantes. A situação ocorreu quando, a pedido das colegas, Daniele foi orientada a se retirar de uma conversa em andamento. Em sua defesa, Graciane afirmou que, se estivesse no lugar de Daniele, não teria suportado a situação e que, mesmo sendo parte de um jogo, é importante respeitar a humanidade de todos os envolvidos. Ela ressaltou que, caso fosse ela, teria se afastado imediatamente, criticando o comportamento das participantes que pediram para que a ginasta aguardasse a conversa terminar antes de se juntar a elas. Conflito entre Daniela Hipólito e Sisters agita a casa do Big Brother Brasil e deixa Graciane Barbosa indignada, mas pedidos de desculpas após o mal-estar tenso não resolvem a situação. Na madrugada desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2025, o clima dentro da casa do Big Brother Brasil ficou ainda mais tenso com a ginasta Daniele Hipólito envolvida em um desentendimento com algumas sisters. Daniele tentou se aproximar de Tamires, Camila, Graciane e Giovanna, mas foi interrompido, o que gerou um mal-estar entre elas. Após o episódio, as sisters procuraram Daniele para pedir desculpas, deixando claro que não havia intenção de excluí-la. Graciane Barbosa, amiga de Daniele, se mostrou indignada com a situação e defendeu a ginasta, dizendo que, se estivesse em seu lugar, já teria desistido do programa. Além disso, durante a madrugada, os irmãos Diego e Daniele Hipólito conversaram sobre o distanciamento de outros participantes e analisaram a situação do jogo, com Diego aconselhando a irmã a manter a calma
e focar nas próximas etapas do programa. Daiane Bezerra revela momentos de luxo em Tulum com sua família e surpreende seguidores com biquíni rosa em meio à viagem paradisíaca que alivia estresse de meses turbulentos e agitados. Daiane Bezerra, aos 34 anos, está aproveitando um momento de descanso em Tulum, no México, com sua família. A advogada compartilhou com seus seguidores, nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, imagens da viagem, onde estava acompanhada das irmãs Deolane Bezerra e Daniele, da mãe, Solange e outros familiares. Em suas postagens, ela descreveu o local como um paraíso e destacou a beleza do destino. A viagem vem como uma pausa em meio a meses intensos e conturbados, proporcionando à família momentos de descontração e lazer. As fotos mostram Daiane usando um biquíni rosa, o que gerou alguns comentários de seus seguidores que a compararam à personagem Barbie. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!